é um negócio de mão de obra intensiva. E aí que a gente também sofre muito, assim, porque hoje em dia, infelizmente, está complicado, está difícil contratar mão de obra qualificada. A gente tem super, assim, no radar a importância de treinar pessoas, às vezes trazer pessoas, né, com uma base mais rasa, porém treinar e colocar a pessoa no negócio. Mas a gente fica naquela, né, toda hora tentando preencher um time que está incompleto, então mal tem tempo e lugar para treinar pessoas que a gente precisa. Então, a gente quer crescer, mas está sempre meio correndo atrás do rabo ali, numa de completar. Então, mas eu posso te falar uma coisa? Posso ser sincerão de novo? Por favor. Uhum. Ô, Manuela, você vai conseguir isso o dia que você entender que o seu tempo está sendo mal alocado. O seu tempo, principalmente, Manuela, está sendo mal alocado. Todo mundo tem as mesmas 24 horas do dia. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Manu, você tem que alocar o seu tempo. É um temor isso que você faz. Ao mesmo tempo uma bênção e uma curse. Uma coisa ruim. Cara, tem palavras que eu não consigo falar. É uma coisa boa e uma coisa ruim. Né? Que você está super lá envolvida na cozinha, no padrão, no produto, não sei o que e tal. Aí você mesmo está falando, putz, eu tenho problema com pessoas, né? Por quê? Porque o giro de pessoas é muito grande e tenho pessoas com tempo também, porque a gente sabe que tem que ter pessoas para treinar pessoas, mas a gente não consegue se dedicar a isso, não consegue se dedicar a treinamento das pessoas, por quê? Porque a vida que segue, porque a gente está se enrolando, porque tem muita coisa para fazer e tal. Então, nós estamos falando aqui de uma questão de alocar o tempo na sua vida de uma maneira que faça sentido para o projeto que vocês têm. Então, vocês têm um projeto. O seu projeto é ter 5 lojas até 2023. Beleza, esse é o foco do negócio. O que tem que acontecer, né, nos próximos 12 meses para que você... Porque dezembro de 2023 está aí, daqui a pouco. Isso. Beleza, o que tem que acontecer nos próximos 12 meses para que você consiga atingir esse objetivo de vocês? Contigo, né? Até eu acho que o foco não são nem mais 5 lojas, mas o faturamento referente a 5 lojas de hoje. Porque, conversando contigo, ter uma loja maior pode ser mais interessante do que você gerenciar 2 lojas menores, né? Antes de continuar, me diz, seja sincero comigo, é meio difícil lidar com essa bucha que a gente vai falar aqui hoje sozinho, não é? É por isso que eu tenho estrategistas disponíveis para atender você pessoalmente e tratar sobre o seu negócio. Se você já fatura mais de 100 mil reais por mês, né, a gente tem uma proposta para acelerar os seus resultados e fazer o teu negócio tomar escala. Não precisa pagar nada, tá? É gratuito. Eu só preciso ver se você e a sua empresa estão realmente prontos. Então faz o seguinte, você quer receber a orientação dos nossos estrategistas? Vai aqui na descrição, procura pelo link de aplicação para a sessão estratégica. Ali você vai nos passar algumas informações sobre o seu negócio e se o seu perfil se encaixar, a gente vai te chamar para uma sessão individual, fechou? Então, bora seguir. Fala, Manuela, tudo bom, Olá, querida? Bia, tudo bom, Marcelo? E aí, Marcelo, meu xará, tudo bom? Tudo bom? Tudo ótimo. E aí, como vão você? Como vão vocês? Bom, vamos lá. Ó, Felipe e Rafa, comprou ontem o curso Eng. Vocês são meus alunos do Eng, não, Manuela, Rafa e Marcelo? Ainda não, Marcelo. Tá bom. Só para saber. O grau de intimidade, digamos, que vocês têm com o meu conteúdo, porque a gente vai falar muito sobre isso, tá? Isso. A nossa história com você tem mais ou menos um mês e meio que a gente ficou navegando na internet para buscar conteúdo de qualidade. Eu estou acostumado a fazer curso pela internet quando eu desconheço alguma variável, né, da minha vida. E é isso, Marcelo, a notícia boa para você é que teus competidores são bem rasos de conteúdo.
E a notícia boa é que a gente se interessou bastante pelo seu conteúdo. A gente que está no dia a dia, né, vê que tem muito do que você fala ali no que a gente vive. Isso, aí eu mandei uma mensagem pro teu time, a gente trocou algumas figurinhas, algumas coisas que estão acontecendo. Para nossa felicidade, a Manu e eu, a gente tem uma filhinha de 1 ano e 3 meses, e na sexta-feira nasceu nossa segunda filha. Então, agora? Sexta-feira agora? Ela tá aqui no Jura? nosso lado. E você tá aqui nessa live na sexta-feira? Nossa, com quem que vocês deixaram então a criança? E aí, quando eu mandei para a Manu fazer o curso, né, ela obviamente falou, Marcelo, deixa passar um pouco esse tumulto de se localizar licença, maternidade, com 2 filhas em casa, e depois vamos atacar esse curso, porque eu consegui rapidamente identificar que tem muito conteúdo ali interessante, tem muita dor que a gente vive no dia a dia, e eu acho que o mais importante é a linguagem que você aborda, é uma linguagem ao mesmo tempo simples, engraçada, mas não chega a ser fanfarrona, né? Que a gente brinca aqui. Escrachada. Exato. Então você bota o problema de maneira que o empreendedor, quando acorda, se identifica, tem um bom momento e depois ele vai para a guerra, né? Vai para a selva, porque... É muito cabelo branco, Marcelo, para fazer fanfarronice na internet, né? Com essa idade. Não, e é uma oportunidade, né? Porque a gente também enxerga isso como uma oportunidade. É um mercado muito ainda informal, a informação ela não é tão redonda. Muita gente abre restaurante que você posta aí porque gosta de cozinhar, porque acha isso, acha aquilo. De maneira meio amadora, aventureira. E aí, quando vê, eu que vim de mercado financeiro, comecei minha carreira no mercado financeiro, para mim, comprar, vender ação, fazer análise de empresa lá fora é muito mais fácil quando você bota um DRE de um restaurante com todas as variáveis que tem nele, né? Então, ao mesmo tempo é desafiador, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade. Eu acho que você encarou bem ela, a gente se interessou, e olha que a gente é chato, a gente não consome qualquer tipo de conteúdo, a gente é muito chato com o tempo, e aí foi super legal encontrar vocês aí e começar a consumir o conteúdo. Pô, que legal, cara. Fico muito feliz de escutar essas palavras de vocês. É o que a gente faz, né? Eu até no 2019 eu estava presente na internet já, mas como você falou, fazendo receita de culinária, aí já tinha o meu canal do YouTube e dava as dicas para as pessoas assim aleatórias, né? Porque no canal do YouTube você vai falando uma coisa aqui, outra coisa ali, mas não é um negócio organizado, não é uma coisa sequencial. Né? Uhum. Aí quando chegou em 2019 na pandemia, eu falei assim, pô, eu tenho um negócio de gastronomia também, né? De eventos, de buffet, de casamentos, de eventos corporativos e sociais, e o negócio foi mal, né? Obviamente, na pandemia. Eu falei assim, pô, o que eu vou fazer agora? Aí eu falei, pô, eu tenho, cara, uma vida inteira desse negócio, gosto de ensinar, gosto de compartilhar. Eu falei, por que não estruturar isso de uma maneira que seja legal? Foi aí que surgiu o meu curso, o ENG, né? Que são 10 módulos. Mas durante o ano de 2020 inteiro, eu passei 2020 inteiro sentado nessa mesa aqui e produzindo módulo por módulo. Cada mês era um módulo. O mês de março foi o módulo 1, mês de abril foi o módulo 2, mês de maio. Então eu passava montando os módulos, gravando aqui com a minha câmerazinha mesmo, com a iluminação aqui. Eu montei um estúdiozinho aqui em casa e fiquei me dedicando a isso. E aí no ano de 2020 mesmo, eu montei meu grupo, não, acho que foi 2021. Foi no finalzinho do ano de 2020. Eu montei meu grupo de mentoria também, que, putz, aí foi mais legal ainda, porque aí meus mentorados têm muito mais proximidade, né? A gente está junto, olhando o negócio de cada um, montando planos meio customizados para cada uma das pessoas, acompanhando mesmo o negócio de cada um no dia a dia. Putz, e aí que mudou mesmo, aí que eu falei assim, hoje eu tenho até preguiça do meu negócio original. Imagina. Assim, graças a Deus eu também consegui formatar o meu negócio original de uma maneira que eu não precisasse estar presente. E na verdade, é exatamente isso que eu ensino para as pessoas. É como você fazer para ter o desejo de todo mundo, o Marcelo e Manuela, é exatamente o mesmo. É incrível, porque eu converso com, sei lá, 30 pessoas por dia sobre esse assunto, com empresários do ramo, né, de restaurante. E o desejo de todo mundo é igual, é impressionante, mas é igual. Primeiro, você quer ter um negócio que dê lucro, que dê dinheiro, obviamente. Né? Você abrir um negócio é para ter dinheiro. Né? Então, esse é o primeiro desejo de todo mundo. Mas não é só esse o desejo, porque muita gente consegue esse objetivo
de ter lucro. Isso é o básico também. Não adianta quem entra na minha mentoria, por exemplo, fala, cara, você ganha dinheiro? Não, estou no prejuízo. Então, cara, vamos esquecer todo. Não ganham, né? A verdade seja dita. Muita gente não ganha. Muito. Muita gente está no ramo e não ganha dinheiro. Com o advento da pandemia, infelizmente, enfim, eu tive muitos colegas que fecharam, exatamente por isso, porque vivia naquela de consumir caixa, e aí na hora que precisou do caixa para conseguir ter um respiro, não tinha, né? Então, quer dizer, o primeiro degrau, a pessoa não conseguiu pisar naquele primeiro degrau, né? Que é ter lucro no seu negócio. Então eu falo assim, cara, beleza, então você entrou na minha mentoria, cara, vamos resolver essa questão de grana primeiro, né? Então vamos resolver aí, vamos tirar isso da frente. Por quê? Porque a gente sabe que e outra coisa também que com o tempo a gente vai percebendo nos operadores. Não estou falando de vocês, tá? Porque eu nem conheço, eu só conheço o negócio de vocês via internet e, aliás, eu fiquei apaixonado. Eu tenho muita vontade de ir lá comer aquele café da manhã de vocês, aquele ovo Benedict, depois voltar na hora do almoço para o picadinho, com aquela banana caramelizada, com aquela couvezinha crisp em cima do arroz, que dá um charme muito legal. Nossa, aquilo é sensacional. Mas, enfim, o que a gente vai reparando, né, com os operadores, conversando com os operadores e analisando o negócio deles, de todo mundo, e o meu próprio negócio também, a gente vê que a questão financeira de um negócio gastronômico, ela se resume basicamente numa única coisa, né? As pessoas viajam achando que né, milhões de coisas, mas não é. Se resume numa única coisa, que chama-se CMV. Não tem, porque o CMV de um negócio gastronômico, diferentemente de qualquer outro negócio, pode representar 40%, 50%, às vezes até mais por cento do seu faturamento. Então, o Marcelo, que veio do mercado financeiro, sabe que os negócios por aí, quando você analisa qualquer negócio, né, você tem várias possibilidades de detectar onde está o problema. No mercado de gastronomia, esse filtro ele se afunila, ele se reduz muito no CMV. Porque eu falo assim, porque é fácil de você isolar os outros fatores. Você fala assim, aluguel. É simples, se o seu aluguel está aí na faixa dos 5, 7, chega até 10% do seu faturamento, você fala, tá bom, você consegue sobreviver, tá tranquilo, o problema não é você isolou esse problema. Problema de mão de obra. Então você fala, quanto que é o seu faturamento com relação o seu faturamento dividido pelo número de mão de obra que você tem. Então você fala assim, eu tenho, sei lá, 10 funcionários. Então você já sabe, eu já sei essa estatística, né? Eu já conheço essa estatística. Então eu falo assim, quanto você fatura? Você fatura 100 mil. 100 mil você tem 10 funcionários, então você está mais ou menos numa média de 10 mil por funcionário. Cara, beleza, está numa média ok. Está numa média boa, digamos assim. Não, eu faturo 150 mil com 10 funcionários. Então você está numa média ótima. Porque você está com 15 mil por funcionário de faturamento mensal. Para uma operação gastronômica, perfeito. O cara que está voando, ele está com 20 mil de faturamento mensal por funcionário. Que toda semana ele muda, né? Os custos eles são commodities, vários deles. Toda semana tem custo novo. Então, às vezes, tu tá numa faixa boa e tá numa faixa ruim. Então, é bem desafiador. E uma coisa que a Manu fez, que ajudou bastante, é botar um dono, né, do CMV, que não seja ela. Então, dentro a gente brinca aqui que é o Grupo Botânica. Mesmo com 2 unidades, eu chamava de birosca, até outro tempo atrás, nossa linguagem interna. A gente fala que tem que já se organizar, pensar e trabalhar como grande, como grupo. Exato. Se você quer ser um grupo, né? Não adianta você ser vítima, que você é pequeno, que você é isso, e não fazer as coisas de gente grande. Então, para a gente, essas variáveis todas que você citou hoje, a gente se divide assim, né? Eu faço a parte macro, então os indicadores e a rota para crescer, né? Você faz o quê? Desculpa, eu perdi um pouco. Você faz os indicadores? A mais macro do negócio. Então, todos os indicadores, todos os processos, se estão sendo feitos ou não, né? E como que eles podem ser feitos. E como que a gente cresce. É um dos nossos papos aqui, né? Nesse a gente é um pouco ignorante, bastante ignorante até. A gente não tem tanta experiência nisso. Como que a gente cresce tomando menos risco, né? Sempre vai ter o risco, mas como é que a gente faz a expansão do negócio tomando menos risco? E a Manu
ela se divide muito com a parte de branding do negócio. Então, a gente acredita muito na marca botânica, além do picadinho, dos ovos Benedict, mas da questão de marca. Experiência. A experiência. Então, Sim. é um foco dela, a formação dela de marketing, foi da L'Oréal. Então, ela trouxe essa experiência de marketing. Ela é muito felizarda de ter muita sensibilidade de paladar e muito conhecimento do que acontece por aí em termos de novidade quando se fala de culinária. Isso eu acho que, na verdade, é aquela coisa que você faz o que você gosta, né? Aquela parte de que todo mundo te incentiva a trabalhar com o que você gosta. Então, eu não tenho formação em gastronomia, nenhuma formação técnica em comida, mas eu sempre tive, enfim, até pela minha criação, muito contato com diferentes culinárias, restaurantes, seja no Brasil, ao redor do mundo. E isso me trouxe uma bagagem e até uma curiosidade para estar sempre buscando, né, novidades e tudo mais. Então, o cardápio do Botânica, ele tem muito, assim, de mim, né? Na verdade, apesar da minha não formação técnica, é muito, enfim, das ideias, da criatividade e tal. É um trabalho meu com a equipe da cozinha. E aí, obviamente, agora que a gente está nessa fase de expansão, a gente está cada vez trazendo pessoas mais técnicas e estruturando melhor o nosso time, porque, enfim, precisa, né? Mas é isso, essa parte do branding aliada com essa parte do cardápio. E aí tem um negócio engraçado que quando a Manu chegou para mim e falou, eu quero expandir, eu quero ter acho importante vida. falar disso. E aí eu sou muito igual a você, Polete. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter vida, o negócio tem que operar sem ela precisar. E vocês têm dois filhos, né, pô? E um acabou de nascer, pô. Você quer mais vida do que isso, pô? Não dá. E é caro ter filho, a gente quer ter mais. Então, tem que ter negócio, tem que ter coisa gerando lucro, faz coisas acontecendo. E aí a Manu chegou à conclusão que ela falou, então eu quero a tua ajuda para crescer, porque a gente conseguiu chegar numa conclusão que, por incrível que pareça, quando ela abriu a segunda unidade há 6 meses atrás, então uma unidade tem 10 anos de vida. E ela qual delas? A de Ipanema ou do Humaitá? A do Humaitá. O Humaitá. Na frente da Cobal do Humaitá. Ela tem 10 anos de vida e a Manu comprou ela com 3, 4 anos de operação. Então a Manu pegou o negócio já em operação, que faturava ali 1/3 do que fatura hoje, estava um pouco abandonado, mas o ponto era muito bom e o branding era legalzinho. E aí ela foi e fez todo um trabalho para as coisas acontecerem e chegar onde está hoje. E tem 6 meses que ela abriu a segunda unidade que fica em Ipanema, na Aníbal de Mendonça. Que foi uma oportunidade porque uma cliente do Humaitá era dona desse ponto. Então, vai a primeira dica. É ótimo você negociar quando o dono do ponto tem uma visão de negócio. Quero o seu negócio, Então, o dono do ponto falou, eu quero o seu negócio porque eu conheço o meu ponto e eu acho que o seu ponto não vai fechar muito rápido lá, porque tem toda a complicação. E aí, essa expansão, a gente começou a ver que a Manu tem mais vida com 2 unidades do que com uma. Isso é muito legal, Marcelo. Eu queria realmente tocar nesse ponto, porque eu acho que como, né, todo dono de negócio dentro desse ramo, né, de alimentos e bebidas, você chega naquele estágio, né, que você fala, meu Deus, não sei mais se eu quero esse negócio, apesar de eu me ver também muito nesse negócio. E o Marcelo insistia nesse ponto. Ele falava, olha, para você ter um negócio saudável e que você também fique saudável atuando no que você melhor faz nele, é importante você expandir. E eu, durante um certo período, eu tive até uma relutância, apesar de acreditar no negócio e o negócio ter bons números, porque eu achava que eu ia fazer mais do mesmo e ficar ali só no operacional. E aí, eu fico muito feliz porque, assim, só com mais uma unidade, a gente tem aí perspectiva, né, de abrir outras unidades, já ajudou muito, porque a gente começou a trazer gente mais técnica para o time. Eu comecei a conseguir ter mais espaço para atuar em coisas que eu entendo que eu tenho mais habilidade e competência para fazer. Então, acho que isso é um recado para os empreendedores. Porque com 2 unidades, ela tem um responsável pela compra. Antes, ela que fazia as compras. Com 2 unidades, ela tem um responsável pela manutenção. Antes, ela fazia todas as manutenções. A porta quebrava. Quando você tem uma unidade, esse custo todo de ter um responsável em uma unidade... Sim, pesa muito num lugar só, não fecha a conta. Com 2, ele pesa menos, a conta fecha, mas ainda pesa. Exato. E é por isso que a gente está aqui conversando com um plano de expansão de ter 5 unidades no final do ano que vem. Então, quando a gente pegou todos esses custos de mais qualidade de mão de obra, por exemplo, uma pessoa para ver apenas porcionamento e processo,
como é que a gente vai ter uma pessoa exclusiva para isso com uma unidade ou duas? Vai precisar de mais unidades para diluir esse custo dele entre todas as unidades. Então, a estratégia hoje é chegar a 5 unidades. Nessas 5 unidades, a Manu consegue colocar os custos dentro sem afetar muito o percentual de mão de obra sobre faturamento. Aqui hoje está na casa dos 30%. A gente sabe, pelos teus cursos, tá, o ideal é entre 25% e 30%. A gente acha que na medida que abre novas unidades, isso vai mais para 25% custo de mão de obra. E a Manu é muito legal que... por que tem que expandir, né? Tem lugares que não precisam porque são lugares muito grandes. O bistrô dela tem 30 lugares, não tem como expandir tanto mais no mesmo lugar. Passam por dia no Humaitá perto de 200 pessoas por dia, porque muita gente faz o grab and go, né? Pega o item e vai embora, não necessariamente ele senta. E na unidade de Ipanema, que tem 6 meses, já está passando 100 pessoas por dia. Então, é um negócio que é legal, porque para investir é menos dinheiro, né? Aquele negócio gigante, então te dá um pouco menos de medo no capex inicial, mas é um negócio que tem um limitador ali pelo espaço. O almoço executivo, por exemplo, ela não consegue passar de 50, 60, porque as pessoas almoçam durante a semana num horário entre meio-dia e 2 e ninguém quer esperar nem um minuto em fila, porque tem pressa para chegar no trabalho. Então, o negócio da Manu, ele é mais para várias lojas menores em vários bairros, Brasil afora, pode ser. Até porque a gente também não quer perder essa entrega mais intimista, esse perfil acolhedor, que é o que a gente fala, né? E eu acredito muito nisso, assim. Cada vez mais os clientes consomem a marca e a experiência que ela gera e tudo que está por trás dela, né? As preocupações com sustentabilidade, sociedade e tudo mais. E os próprios colaboradores internos. E não só o produto, né? Então, a gente tem muito essa ideia de, junto com a expansão das unidades, a gente também expandir e fortalecer a marca. Trabalhar muito a marca para que cada vez mais fique claro e que o Botânica também possa entregar a experiência botânica em outros canais que não só o físico, né? Então, a gente avançar, né, de maneira mais estruturada no delivery, é uma coisa que a gente também está estudando e tentando se aprimorar nisso. Na parte de entrega, que a gente chama Gifts Botânica, né? Então, você levar o Botânica, né, uma experiência de carinho e acolhimento para outros lugares através de cestas, kits de presente, a parte de catering, que também é uma coisa que eu fazia pré-pandemia de uma maneira super dentro do que era possível, com o meu carro, com a minha estrutura, com o mesmo time que eu tinha para atender em loja. Mas era muito legal porque eu vi que existe uma oportunidade aí no mercado de você entregar eventos para empresas, fazer essa parte, né, de alimentos, bebidas e tal, mas saindo daquele lugar comum de uma comida fria, sem graça e que só te alimenta, assim, né? Só tira a sua fome. Você conseguir botar as pessoas no meio de uma reunião, de repente, ter uma memória afetiva, assim, comer um bolinho caseiro, gostoso. E isso era muito legal, a ponto de, às vezes, no final de algumas reuniões, o catering ser motivo de destaque, sabe? Ser levantado como, olha, quero agradecer a equipe e quem contratou e tudo mais. Então, a gente também viu esse canal de oportunidade. E aí é um aprendizado nosso que você mesmo ensina, né? Muitas frentes, como é que foca, como é que vai fazendo passo a passo. Olha, eu já sei de tudo de vocês. Em 10 minutos eu já conheço o negócio de vocês, de cabo a rabo. e já tô pronto para ajudar vocês. Vamos lá? Vamos lá. Estão preparados para escutar coisas que vocês não querem escutar? Com certeza. Aí, todo dia acho que a gente já... Vem algum leão, sempre tem. Vamos lá. Vocês usem se vocês quiserem ou não, tá? O que eu vou falar. Claro. Mas eu me vejo na obrigação de ajudar vocês. É isso que a gente está fazendo aqui, tá? Bom, resumindo o que vocês estão falando, é o seguinte. O Marcelo, por ter uma formação financeira e cuidar dos indicadores, do DRE, fluxo de caixa, não sei o quê, não tenho preocupação nenhuma, porque isso imagino que já esteja sendo feito e tá cuidado desse assunto. A Manu tem essa formação de L'Oréal, marketing, branding e tal, conhece esse negócio. Conversando com vocês, dá para você... Eu percebo imediatamente que vocês são pessoas assim, esclarecidíssimas e boas, né, nesse assunto, que você tem uma referência. Você, Manu, trouxe uma referência muito legal para o seu negócio.
né? Que você é uma pessoa que claramente frequenta lugares bacanas. Então, isso é fundamental, porque você trouxe essas referências que você trouxe, que você viu nos lugares bacanas que você frequenta para o seu negócio, que você conseguiu transmitir para a sua equipe de cozinha esse detalhamento, né? Pô, o detalhezinho do ovo, do picadinho, da coisinha, né? do waffle com aquele negócio, do brownie que tem que ter uma calda quente, né? Acompanhando e não um simples negócio. Você falou, puta, isso, beleza, tá? Isso não tem problema nenhum. Eu acho que em termos de produto, em termos de gestão, vocês não têm nenhum problema. Vocês têm alguns problemas que eu detectei na fala de vocês que eu queria ver, que eu queria validar com vocês. Bom, número 1, da maneira como vocês se dividem hoje, né? Então, o Marcelo cuida da parte financeira, da parte dos indicadores, da parte macro do negócio, como ele chama, e a Manu cuida da parte mais branding, mais cozinha, mais equipe, não sei o que e tal. O meu medo é justamente esse. É quando você tem como é que eu vou explicar? Um attachment, um apego, né? Quando você tem um apego a isso que você faz, Manu, você não está dedicando atenção ao que você deveria estar fazendo. Não sei se eu vou conseguir me explicar direito, tá? Pode falar. Não sei se eu vou conseguir me explicar direito, tá? Por quê? Porque você está focada no produto, e você não está focada no processo de fazer com que esse produto ocorra sempre, todos os dias, da mesma maneira, tudo igual, certinho, sem depender de você. Quer dizer, você está focado no produto. Você está focado em estar lá com os cozinheiros, em estar lá não sei o quê. Vocês falaram isso, que vocês... Não, eu tenho a ideia de colocar uma pessoa que vai ser focada em processos, mas para isso a gente precisa crescer para que dilua o custo dessa pessoa, para que ela seja focada em processos, para que a gente consiga criar processos. Eu entendo que o desafio de vocês é criar processos, entendo que uma segunda loja dá menos trabalho global do que você ter uma loja só. Entendo também, pela experiência que eu tenho com meus mais de 1000 alunos e um monte de mentorados que me falam isso todos os dias, que a gente analisa, que a gente até brinca, né, no meu grupo de mentoria, eu falo assim, escapa dessa segunda loja o mais rápido que você consegue, porque a segunda loja é um problema, você ter 2 lojas é um perigo. Todo mundo fala que a dor maior do empresário vem na segunda loja, né? Que na primeira loja você está lá montando o negócio e tal, aí você fala assim, putz, é legal, agora é hora de expandir. Aí você vai para uma segunda loja sem ter formatado os processos certinhos da primeira loja, e aí você tem 2 problemas, porque você fica... Vocês deram sorte, tá? Na primeira loja há 10 anos, no Maitá, vocês deram muita sorte, que é uma coisa que eu recomendo, e eu sempre falo para as pessoas, cara, considere, você quer empreender no negócio de alimentos e bebidas, cara, considera essa opção que vocês optaram, essa opção que vocês fizeram, né, de comprar um negócio que já existe. Porque, cara, você já pula para a cadeira de CEO, né, pum, imediatamente. O cara que abre um negócio, a curva de aprendizado até ele sentar confortável na cadeira de CEO demora meses, porque até ele abrir. Primeiro a dor da abertura, depois de iniciar o funcionamento, depois fazer com que as pessoas funcionem direito. É um processo de 2, 3 anos. Quando você já... Parênteses para te interromper, inclusive isso foi um aprendizado, tá? Porque assim que eu assumi, eu pensava em fazer um negócio diferente, mas aí eu fiquei os primeiros 6 meses só observando. Eu falei, deixa eu entender, fora o número, né? O dia a dia desse negócio. Conhecer a clientela, conhecer os produtos na vitrine, conhecer a relação dos clientes com os produtos. E aí eu mudei a minha cabeça. Eu falei, não, peraí, tem muita coisa aqui delicada, importante e que eu não posso, da noite para o dia, virar a página. Sim, então, isso é muito legal. Você começar a partir dali, né? E não, né, tudo do zero, rasgar tudo que tem ali e começar com você e falar, não, eu entendo do negócio. Não, porque você não entende do negócio. A gente tem que ter humildade de saber que a gente não entende do negócio e que sempre, mesmo que a gente entenda do negócio, mesmo que a gente tenha a experiência que a gente tem do negócio, sempre tem um monte de coisas que,
cara, que a gente não sabe, é que nem uma montanha, né? Você pode saber um monte de coisa, mas tem um monte de outras coisas que você não sabe que tem que aprender em qualquer nível, em qualquer estágio que o negócio tem. Mas eu acho que vocês deram muita sorte nisso, de começar dessa maneira. Uma maneira deve ter sido muito bom para vocês começarem dessa maneira. Bom, com relação a vocês crescerem com um negócio, você falou, pô, eu tenho 30 lugares hoje no negócio. Então, eu sirvo lá 200 pessoas num dia no Maitá e 100 pessoas por dia em Ipanema. Então, quando chega na hora do almoço, putz, esses 30 lugares viram um gargalo, né? Porque você só consegue atingir o faturamento que comporte as pessoas sentadas na mesa de 30 lugares no período de meio-dia e meia, às 2h30, que mais do que isso você sabe que você não vai vender no almoço. Aí, na estratégia de crescimento de vocês, eu discordo. Porque você fala assim, pô, eu quero ter até o final do ano que vem 5 unidades e tem uma possibilidade de expansão enorme no Rio de Janeiro, no Brasil, enfim, dá para a marca Botânica Café, Botânica Bistrô, sei lá, ir para vários lugares, não sei o quê, nessa pegadinha de intimista e pequenininha e não sei o quê. Cara, eu discordo dessa estratégia. Por que eu discordo dessa estratégia? Vocês conhecem o Botanique Café aqui em São Paulo? Sim. Obviamente vocês devem conhecer. Eu já conheço, né? A Manu conhece. Tá. Cara, esses caras estão voando. Estão voando. Chama Botanique Café. Eles começaram exatamente igualzinho vocês. Um bistrozinho aqui em Pinheiros. Eu acompanho, porque, puta, desde da loja número 1 aqui em São Paulo. E um bistrozinho, igual de vocês, pequeno, com pouca capacidade, não sei o quê. Aí eles fizeram a mesma coisa que você, o produto é muito parecido. Muito abacate, muito pão diferente, artesanal, umas coisas bem caprichadas, uns cafés com leite diferente, enfim, umas coisas bem bacaninhas, no estilo Botânica Bistrô de vocês, exatamente a mesma coisa. Aí você olha, aí passaram-se, sei lá, 4 anos. Aí você vê como eles estão hoje. O que é o Botânica Café hoje? Cara, eles aprenderam a mexer na operação, eles aprenderam uma operação gastronômica, eles processualizaram tudo, eles contrataram pessoas competentes e foram crescendo. E eles foram crescendo com lugares maiores. Eles nunca perderam esse intimismo. As pessoas continuam frequentando os lugares deles, porque tem maneiras de você ir para lugares maiores, mantendo o seu branding original, mantendo o seu sentimento de cozy, sabe? De um lugarzinho assim, cozy. Só que ninguém consegue ganhar dinheiro e se transformar numa empresa grande com um lugar pequeno. Isso não existe, tá? Isso não existe. Você sempre vai ter um lugarzinho pequeno, você vai dizer, nossa, eu vou ter 15 operações de 30 lugares. Cara, você vai sofrer com 15 operações de 30 lugares. Por quê? Porque você vai estar faturando aquele faturamento que aquele gargalo te permite. Então, isso é bobagem. Na minha concepção. Tá? Na minha concepção. E muita gente erra nisso, não é? Por quê? Porque muita gente tem essa noção, tem essa ideia de, não, eu vou plantar 500, mas por quê? Então você está falando que o Starbucks, então, não tem potencial de escalar o negócio deles, porque eles têm um negocinho pequenininho? Beleza. Então, você vai ser um Starbucks. Cara, mas só que você não vai conseguir ser um Starbucks, porque vocês são 2 pessoas que têm lá 2 filhas e estão cuidando do negócio. Enfim, não vai rolar de vocês serem um Starbucks, pelo menos não tão cedo. Você não pode ter essa ambição de um Starbucks. Mas você continuar a construção. Você viu, como que vocês foram para o 2º lugar? Aí você fala assim, pô, como é que eu expando o meu negócio? Né? Como é que eu vou fazer a expansão? Como é que eu vou conseguir a expansão? Putz, o Marcelo, deve conhecer isso melhor do que eu. Todas as maneiras que você tem de financiar uma expansão. Através de equity próprio, através de empréstimo, através de um sócio. Tem 500 maneiras de você expandir o seu negócio, em termos de financiamento, em termos de dinheiro. Isso vocês conhecem melhor que eu. Agora, a melhor maneira, que é o que vocês já fizeram, que já aconteceu com a loja de Ipanema, qual foi? É você ter um produto muito bom, ter um negócio muito bom, que as pessoas curtam, que entendam o seu brand, que se identifica com aquilo, e
participa da expansão com você. A pessoa falou, cara, eu quero vocês aqui porque é legal, porque é uma marca que é perene, porque é uma coisa legal, que já vi que funciona e tal. Então, se você conseguir fazer conseguir... você já tem esse equity, você já tem do branding, você já tem o equity do branding, isso já é de vocês, já pertence a vocês. Já está há 10 anos funcionando. A recorrência dela, o pessoal volta com uma frequência bem interessante. A gente pega ali pelo cartão de crédito, né? A Stone, ela abre os últimos números. E aí, pelos 4 últimos números, a gente consegue ver se a pessoa pagar com o mesmo cartão de crédito. Ou seja, você consegue medir isso. Consigo medir mês a mês. A gente consegue ver se está crescendo, se está caindo, se as pessoas estão voltando mais ou não estão. E é o principal indicador do pessoal do atendimento. Para o atendimento estar indo bem, a gente bota o mérito da pessoa voltar por um bom atendimento, uma boa comida, a casa rodando da melhor maneira possível. Então, quando esse indicador ele cai, é sinal de alarme aqui para... Sim, legal. É ótimo você conseguir medir, né? É você conseguir tirar um NPS da sua operação, isso. Né? E aí o que você falou, com certeza é um lugar maior. E, sendo bem sincero, a gente parece tomador de risco, tal, mas dá um medo de um lugar maior, principalmente pelo capex inicial, né? Pelo investimento que você aloca por ser um lugar maior, tal. A confiança do negócio, ela cresce mês a mês. Então, é um negócio que mês a mês ele cresce. A gente acompanha indicador mês a mês, não é ano a ano, porque a base é meio ruim de ano com pós-pandemia, sem pandemia e tal. A gente está aqui falando contigo justamente para pegar capital humano, conhecimento, conselhos, porque tem muita... problema bom é problema mapeado, né? Eu acho que a gente é muito claro no que são os nossos problemas. A gente não é de operação de restaurante, né? E acho que um ponto super importante para acrescentar é um negócio de mão de obra intensiva. E aí que a gente também sofre muito, assim, porque hoje em dia, infelizmente, está complicado, está difícil contratar mão de obra qualificada. A gente tem super, assim, no radar a importância de treinar pessoas, às vezes trazer pessoas, né, com uma base mais rasa, porém treinar e colocar a pessoa no negócio. Mas a gente fica naquela, né, toda hora tentando preencher um time que está incompleto, então mal tem tempo e lugar para treinar pessoas que a gente precisa. Então a gente quer crescer, mas está sempre meio correndo atrás do rabo ali numa de Então, mas eu posso te falar uma coisa? Posso ser sincerão de novo? Por favor. Ô, Manuela, você vai conseguir isso o dia que você entender que o seu tempo está sendo mal alocado. O seu tempo, principalmente, Manuela, está sendo mal alocado. Todo mundo tem as mesmas 24 horas do dia. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. O Dudu Orivil. Vocês conhecem o Dudu Orivil daí do Rio de Janeiro? Dudu é de qual restaurante? Ele é bom, o que eu mais admiro é o Gourmet. Mas ele é dono do... mas ele é o dono do Espoleto. É o da... sim. Acho que ele é irmão até de uma pessoa que eu conheço. De quem que é? Não. Chadi, sei lá. Né? Bom, não, o Mário Chadi, ele é sócio dele. O Mário que é irmão dela. Quando o Mário tem experiência bastante com franquia, é uma grande amiga da Manu, porque já se conhecem da vida e é uma conselheira até da Manu. Em vários pontos, expandir ou não expandir, tudo mais. Então, mas deixa eu te falar. Ô, Manu, você tem que alocar o seu tempo. É um temor isso que você faz. Ao mesmo tempo uma bênção e uma curse. Uma coisa ruim. Cara, tem palavras que eu não consigo falar. É uma coisa boa e uma coisa ruim. Né? Que você está super lá envolvido na cozinha, no padrão, no produto, não sei o que e tal. Aí você mesmo está falando, eu tenho problema com pessoas, né? Por quê? Porque o giro de pessoas é muito grande e tenho pessoas com tempo também, porque a gente sabe que tem que ter pessoas para treinar pessoas, mas a gente não consegue se dedicar a isso, não consegue se dedicar a treinamento das pessoas. Por quê? Porque a vida que segue, porque a gente está se enrolando, porque tem muita coisa para fazer e tal. Então, nós estamos falando aqui de uma questão de alocar o tempo na sua vida de uma maneira que faça sentido para o projeto que vocês têm. Então, vocês têm um projeto. O seu projeto é ter 5 lojas até 2023. Beleza, esse é o foco do negócio. O que tem que acontecer, né,
nos próximos 12 meses para que você... Porque 2020, dezembro de 2023 está aí, daqui a pouco. Isso. Beleza, o que tem que acontecer nos próximos 12 meses para que você consiga atingir esse objetivo de vocês? Contigo, né? Até... Eu acho que o foco não são nem mais 5 lojas, mas o faturamento referente a 5 lojas de hoje. Porque, conversando contigo, ter uma loja maior pode ser mais interessante do que você gerenciar 2 lojas menores, né? Sim, exatamente. Mas, enfim, aí é uma questão de estratégia de expansão. Mas, independentemente da estratégia de expansão de vocês, eu só estou aconselhando uma para vocês que eu acho que é muito melhor do que ficar um monte de lojinha pequena. Você vê, eu citei o do Oriville porque por vários motivos. Primeiro, o motivo é que ele conseguiu sair de uma operaçãozinha de Ipanema, que tinha lá um negocinho, olha, chama Galeria Ipanema, um negócio pequenininho lá, e ele conseguiu transformar aquilo no império. Como que você consegue transformar um negócio, não vou dizer que vai transformar num império que nem o dele, mas como você consegue expandir de uma maneira saudável o seu negócio e que não te estresse, né? Você já sabe, o que eu vou te falar é óbvio e evidente. Você tem que ter pessoas e tem que ter processos. Aí você fala, pô, pessoas e processos. É sempre assim. Eu tenho uma frase que eu adoro, que você não administra pessoas, você administra os processos e os processos administram as pessoas. Então, eu arrisco a dizer que você não tem, arrisco a dizer porque eu não sei, tá? Estou chutando na operação de vocês não têm descritos todos os processos que ocorrem. Tudo aquilo que ocorre recorrentemente na sua operação, o que é recorrentemente? Todo dia você tem uma produção na sua cozinha, todo dia você tem uma abertura de loja, todo dia você tem um fechamento de loja, todo dia você tem funcionário chegando, você tem funcionário saindo, você tem uma integração de funcionários, você tem uma demissão de funcionários, você tem... Cara, eu posso citar aqui todos os processos que são recorrentes do seu estabelecimento. Eu arrisco a dizer que você não tem isso por escrito em nenhum lugar. Você não tem um banco de processos falando assim, beleza, então, Polito, você falou aí só de uma vez, você falou em 10 processos. Eu arrisco a dizer que você não tem. Processo número 1, pá. Você fala assim, mas por isso, mas isso é muito complicado. Como é que eu vou fazer o pá, se eu não tenho tempo de fazer o pá, porque eu estou lá na cozinha, eu estou lá não sei o quê, eu estou lá... Beleza. Aí nós estamos falando de uma outra coisa. Porque se você se dedicar a querer fazer isso sozinha, você não vai conseguir também. Aí você fala, pô, mas eu não tenho dinheiro para contratar um cara de processo. Esquece, você não vai contratar um cara de processo. Não. O que você tem que fazer na sua operação é o seguinte, você falou, eu quero treinar as pessoas, né? Eu sei que eu tenho que treinar as pessoas, porque só com treinamento que eu vou ficar tranquilo aqui na minha casa cuidando da minha filha, porque eu sei que as pessoas estão treinadas na operação. Tá errado. Sabe por que tá errado? Por quê? Vou contar uma coisa para vocês que é interessante. A gente peca não é por fazer as coisas erradas. A gente peca por fazer as coisas certas. Isso é que vocês falaram, é a coisa certa a ser feita. A gente peca por fazer a coisa certa na hora errada. Ou seja, não adianta você sair correndo para querer treinar as pessoas se você não tem os seus processos estabelecidos. Por quê? Porque você vai treinar as pessoas no quê? Nos seus processos. Porque senão você está jogando palavras ao vento enquanto você tá treinando uma pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa vai ter rotatividade. Isso é fato da vida no negócio gastronômico. Aquela pessoa que você treinou, ela vai embora. E vai embora e você vai ficar na mão. Por quê? Porque você não criou um processo. Você vai treinar a pessoa onde? Você vai treinar a pessoa no processo que você criou. Porque senão não adianta. Você vai treinar uma pessoa simplesmente para ela ser boa naquele serviço, puta, legal. Vou pegar aquele garçom, ele vai ser o melhor garçom do mundo, tá? Ô, João, parabéns, cara. Você dá um tapinha nas costas e fala assim, João, você é o melhor garçom do mundo. Aí todo mundo está percebendo que o João é o melhor garçom do mundo, inclusive seus concorrentes. Aí o cara vai lá e fala assim, ô João, eu acho que dá para você ser maître aqui na minha operação. Vamos embora, eu te dou 20% a mais aqui, você vem ser maître aqui. Aí você vai falar, porra, João, puta sacanagem, cara. Te treinei, você vai lá para ser maître no outro lugar para ganhar 20% a mais? Ele vai falar, dona Manu, lamento, mas é isso mesmo que eu vou fazer. E aí você ficou na mão. Aonde que você errou? Você errou no timing. Por quê? Porque você tinha que estar preocupado em criar os processos antes de treinar a galera. E treinar a galera nesse processo, porque aí se perpetua. Porque aí o retreinamento fica fácil. Porque aí cada pessoa que entra no seu negócio vai ser treinada exatamente de acordo com aquele processo de novo.
Aí você fala assim, mas Politi, legal, concordo com tudo isso que você está falando. Beleza, tá lindo. Isso que você está falando tá lindo no papel. Só que você não conhece a minha vida na prática. Na prática, eu tenho que cuidar de 2 filhos, eu tenho que estar lá, eu tenho que fazer na cozinha, eu tenho que não sei o quê. Tudo isso que você está falando é muito lindo, mas não rola. Esse é o papinho que todo mundo fala para mim. Porque todo mundo tem essa mesma dor. Não é só vocês que têm essa mesma dor. Todo mundo tem esse mesmo problema. Todo dono de negócio gastronômico tem o mesmo problema de não ter tempo para fazer porra nenhuma, porque tem milhões de coisas. Tem que pagar fornecedor, tem conta, tem funcionário, o cara falta. Aí, putz, tem que ir lá substituir o cara na praça porque o cara faltou. Mas ainda não dá tempo. Mas tem que ter uma vida social também. Então não dá. Pô, ninguém consegue. A verdade é essa. Mas por que uns conseguem e outros não conseguem? Porque eles dão prioridade nas suas atividades, nas suas tarefas do dia, em montar uma cultura. Aí a gente vai entrar num papo que você fala assim, por isso é papo de colocar um papel na parede lá e falar assim, você está falando de cultura, missão, valores e não sei o quê, que eu vou pregar lá e vão falar, todo mundo agora vai seguir minha cartilha, qualidade no produto, satisfação, encantamento do cliente e não sei o quê. Você bota 5 frases escritas lá na parede e pronto, criei a minha cultura, galera. Ó, todo mundo aqui agora está de acordo com a minha cultura. Não, eu estou falando uma coisa muito mais profunda do que isso e é o que diferencia os negócios que crescem dos negócios que não crescem. É você implementar não quero nem estender o assunto de cultura aqui, porque isso é uma coisa que eu faço muito na minha mentoria. A primeira coisa que a pessoa entra na minha mentoria e fala, cara, vamos cuidar desse assunto, cara. É isso aqui que a gente vai falar durante 6 meses, a gente vai falar sobre esse assunto. Cara, como implementar uma cultura que funcione no seu negócio para que ele funcione independente de você. É 6 meses disso, de falar sobre esse assunto. Mas eu queria pegar só um detalhe da cultura, que é o assunto dos processos que nós estamos falando. Uhum. Só esse detalhe. Porque se a gente pega só esse detalhezinho, fala assim, Politi, como que eu faço para... Cara, mesmo sem você ter essa cultura implementada, sem você ter tudo que é necessário fazer para se criar uma cultura própria dentro do seu estabelecimento, que todo mundo saiba, que seja tangível, né? O que eu chamo de cultura é assim, quais valores eu acredito e os valores que eu vou contratar as pessoas, vou treinar as pessoas e vou demitir as pessoas de acordo com isso. Os meus valores, por exemplo, são pessoas focadas em processo, pessoas que são aprendedores, que querem aprender, pessoas que têm entusiasmo pelo projeto, pessoas que têm noção de trabalhar em time. Cara, sei lá, eu tenho 5 valores ali que eu não abro mão. E todo mundo que trabalha comigo fala assim, puta, ele sabe de cor e salteado as coisas que eu valorizo. E aí eu avalio as pessoas conforme isso. Eu faço exemplos, eu vou notando exemplos ao longo da jornada da pessoa, para depois, quando tiver uma avaliação, eu falar, cara, esse valor aqui nós estamos juntos. Esse aqui, cara, você está farrapando. E você sabe que se você farrapar por mais 4 meses, 5 meses, 6 meses, cara, eu vou ter que te tirar daqui, porque eu acredito nisso. Se você não acredita nisso, cara, alguma coisa está errada. Então, isso são valores mais abrangentes, que é legal a gente estudar, implantar e contratar as pessoas por esses valores, avaliar as pessoas, descrever quais os comportamentos têm com relação a cada um desses valores. Isso é legal, todo mundo está na mesma página, tá? Mas isso ainda é muito etéreo, isso ainda é muito vago nesse momento para vocês. Nesse momento para você. O que eu faria era tentar implementar uma única cultura, a cultura dos processos. Legal. É pegar a galera e fazer assim. Eu, quando cheguei numa empresa, que eu fui ser diretor aqui, eu já tinha minha empresa rodando, mas eu, mesmo assim, fui pegar um cargo de diretor numa empresa porque eu queria muito trabalhar com negócio de shows em um determinado momento da minha vida. A gente trouxe o Circo du Soleil, a primeira temporada do Circo du Soleil aqui para o Brasil. Eu era diretor dessa empresa, é a maior empresa de espetáculos de entretenimento ao vivo da América Latina, a T4F. E eu não entendia lufas de shows. Zero. Eu não sabia o que era um urdimento. Eu não sabia o que era um proscênio. Não sabia nada. E o cara falou assim, não, Politi, mas eu te conheço, que eu já me conheci, que a gente já tinha trabalhado junto lá atrás. Eu falei, cara, eu te conheço. Você vai rapidamente, cara, eu não preciso que você entenda de show. Eu preciso da sua cabeça processual. Eu preciso da sua cabeça para organizar a parada aqui dentro para mim. Eu falei, bom, beleza, então vamos lá. Aí chamei a galera toda. A primeira coisa que eu fiz, chamei a galera toda que entendia do assunto, mas que ficava no radinho o dia inteiro. Né? Os processos deles chamavam-se rádio. É o WhatsApp. Só tinha um processo. Só apagando fogo no rádio, né? Não tinha nada. Só tinha um processo, rádio.
Alô, tá em QAP aí, a portaria 5, tá não sei o quê, abriu, fez não sei o quê, checou tudo se está bem checado aí, podemos abrir a casa? Sim, ô, mestre, tá tudo checado aqui, podemos abrir a casa, pode abrir a portaria lá. Eu falei, pô, legal. Então, processo rádio. Eu falei, galera, eu não entendo porra nenhuma desse negócio. Vocês entendem tudo desse negócio. Então, isso aqui é uma folha em branco, tá? Cada um vai receber uma folha em branco e a gente vai começar a listar tudo que se faz no seu departamento. Tá? Aí, puta, caos. Por quê? Porque o cara de show não é um cara de escrever, não é um cara que nem um cozinheiro. Um cozinheiro não é um cara de escrever. Né? Um garçom não é um cara de escrever, né, as coisas. Então, você tem que simplificar a missão, simplificar a tarefa. Porque quando você fala assim, quero desenhar um processo, aí a pessoa já imagina, eu quero fazer aquele diagrama que tem uma linha, depois a linha desemboca num losango, depois o losango desemboca num triângulo, e aí depois o triângulo num quadrado, e aí você vai ver, tem um nome. Aí o cara não entende porra nenhuma, ele fala aquilo, ele fala, cara, isso é para engenheiro, não é para mim, e pula fora. A gente tem esse problema que, aí, obviamente, que você pode ajudar bastante a gente. A gente entende os processos, a gente está no estágio pior ainda, que a gente botou alguns processos e a gente, no meio do caminho, é enrolado pelo processo, pelo próprio processo. Isso tudo tem justificativa, né? O ser humano, ele gosta de justificar sempre o processo que não está acontecendo. E falta para a gente conhecimento, principalmente de questões técnicas, né? Então, quando você entra numa cozinha, quais são os processos das boas práticas quando você entra nessa cozinha? Quando você está, por exemplo, eu como lá o executivo de carne, que é um ótimo prato, tem hora que a carne está de uma maneira, hora de outra, por causa do corte e de quem está cortando. Então, eu consigo ter uma sensibilidade que cortes de carne precisam ser feitos com algum tipo de processo. Mas qual processo, como que essa questão toda, a gente tem hoje uma pessoa que nos ajuda bastante, uma chefe que é muito do jogo, tem a nossa cultura de mão na massa, de não reclamar, de trabalhar pra caramba e querer crescer. A nossa cultura é um pouco essa, todo mundo que está ali tem que estar nesse clima também, porque eu falo que uma reunião de meia hora com clima ruim cansa, tira toda a energia e é melhor nem estar nela, né? A gente gosta de energia positiva. A gente é ignorante mesmo em como desenhar esses processos no detalhe para a casa padronizar tudo e as coisas acontecerem. O lado bom é que a gente tem todos os dados. Então, a gente sabe a venda por prato, por item, quantas pessoas entram, quantas compram na vitrine, quantas compram e vão embora, qual produto que mais sai, não sai. Tudo isso a gente já tem bastante noção e passa para o time. Acho que, desculpa te interromper, mas não só criar, mas a partir do momento que a gente vê que saiu do trilho, que é, né, tipo assim, botou o processo, aí uma semana, 2 semanas, terceira semana, tá tudo meio errado. Como é que a gente pega esse processo que a gente tentou iniciar e retrabalha ele, né? Mas deixa eu te falar. O que eu estou falando não tem nada a ver com o que você falou, tá, Marcelo? Você tem os números, tem os indicadores, tem tudo, beleza. Não estamos falando de processos, estamos falando de indicadores. É outro componente-chave da metodologia, digamos assim. Tá? Indicadores, beleza. Processos é uma coisa muito mais simples do que isso. Processo, todas as frases têm que começar com como. Ponha isso na sua cabeça. Você vai ter que botar listar. A Manu vai fazer isso. Vai pegar um papel, um caderno, e vai escrever à mão, num caderno cheio de linha, e vai listar todas as atividades recorrentes que tem no seu dia a dia. Todos. Como fazer a produção da cozinha. Tudo começa com como. Todas as frases vão começar com como. Todas. Como fazer a mise en place da cozinha. Como abrir a casa. Como fechar a casa. Como se vestir para trabalhar. Como não sei o quê. Como não sei o quê. Como. Tudo. Todas as frases vão começar com como. Aí, você vai começar a preencher algumas coisas simples com 4, 5 itens, sabe? Como abrir a casa, tem um checklist. Como abrir a casa, tem um checklist. Seguir o checklist. 2, apresentar o checklist assinado para o gerente. 3, guardar o checklist pendurado lá para se alguém chegar e olhar, poder ver que aquilo não sei o quê. Acabou. 3 processos como preencher o checklist de inauguração, de abertura da casa. Mas muito simples mesmo. No começo, a simplicidade é tudo. Por quê? Porque qualquer pessoa que vai olhar vai falar, puta, isso é muito fácil esse processo. Até minha filha de 3 anos consegue seguir, porque, são 4 passos.
Passo 1, 2, 3, 4. Puta, ótimo. Fala, mas política muito simples assim, não adianta porque eu não estou orientando as pessoas. Não importa. Primeiro, você vai fazer a simplicidade. Aí depois, quando as pessoas estiverem engajadas nessa simplicidade, elas vão começar elas mesmas a fazerem o restante dos processos, porque ele é simples, elas vão ver que é simples. E aí depois, você vai aos poucos sofisticando, aos poucos, elas mesmas vão entrando nos processos que estavam muito simples. Puta, eu acho que isso aqui dá para melhorar. Cara, vocês mesmos vão percebendo, falam assim, cara, eu acho que essa abertura da casa aqui está muito simplificada, cara. Vamos botar uns detalhezinhos a mais aqui? Vamos. Pô, você coloca então, e eu dou só uma revisada? Dou. Aí se engajou a pessoa que é dona daquele processo, naquele negócio, e ela está fazendo. Quando você vai ver, você vai estar... Foi o que aconteceu comigo. Eu demorei 6 meses lá nessa empresa para ter um manual de operações desse calibre, tá? Com todo mundo engajado em preencher o manual de operações. Quando a gente viu, tinha um puto orgulho. Todo mundo tava... Foi uma festa quando a gente lançou o manual de operações. Todo mundo com o negócio debaixo do braço. Falou assim, cara, olha a construção que a gente fez. E até hoje eles usam esse mesmo material. Esse mesmo material ele é dinâmico. Ele vai fazendo assim. O Fernando fez um IPO da empresa, cara, baseado muito em ter esses processos elencados. Por quê? Porque senão qualquer investidor ele fala assim, cara, ninguém entende como funciona o negócio de show. Aí o Bruno falou, você quer entender como funciona o negócio de show? Tá aqui, ó. Se você fizer o trabalho de ler durante 2 meses o que está escrito aqui, cara, você vai entender como funciona o negócio de show. E, cara, puf, tá aqui. Aí você passa a treinar as pessoas de acordo com aqueles processos, sistematicamente. Isso é a coisa mais linda que vocês podem fazer pela empresa de vocês. E o como, vocês é isso. Como vocês já sabem o como fazer. É isso que dar esse primeiro passo. Isso vai mudar o negócio de vocês de uma maneira radical. E preparar o negócio para expansão. O como. O quê, que foi o que o Marcelo falou, a gente não sabe, né, exatamente quais são os processos de cozinha, não sabe quais são os processos de marketing, de serviço, cara, tem 10 coisas lá, 10 pilares para vocês saberem. Aí, cara, não tem como. Quer dizer, tem maneiras, como vocês falaram no começo. Cara, vocês podem fazer o negócio sozinho, ou vocês podem entrar na minha mentoria e fazer o negócio muito mais rápido. Fazer um negócio, em vez de durar 3 anos, você vai em 6 meses, você consegue fazer um negócio muito mais rápido. Mas não sou eu que tenho que... Não sou nem que tenho que vender para vocês, né, para entrar na minha mentoria, e nem sou eu que tenho que dizer, mas é uma coisa meio evidente, né? Você tem que partir de algum lugar, você tem que partir de uma bacia de processos talvez já pré-existentes, né? Que já funcione, que você sabe que funciona em outros lugares. E até talvez com pessoas que já estejam fazendo isso, que já estejam nessa vibe, que já tenham outros empresários que já estejam com seus negócios andando dessa maneira, que já estejam na construção desse processo que vocês vão entrar agora, né? Isso é muito legal, porque a gente como empreendedor, a gente às vezes é muito sozinho. A gente não sabe direito. Pô, eu tenho, cara, eu paguei, não sei se ele vai estar aqui na live, provavelmente não vai estar aqui na live, mas eu há 3 meses atrás, cara, eu paguei R$35 mil para um mentor de negócios digitais, porque, pô, eu estava fazendo um negócio lá do meu jeito. Pô, eu sou um coroa de 60 anos, eu não sei direito os negócios digitais, como é que funciona a parada, né? Como funciona esse mecanismo. Eu precisava de ajuda. Aí, puta, paguei R$35 mil para um garoto, pasmem vocês, de 18 anos de idade. 18 anos de idade. Um moleque muito bom, mas muito bom. Ele me ensinou um monte de coisa, mas um monte de coisa que eu já apliquei no meu negócio. Falei, pô, eu podia ter aprendido, né, na Galega, eu podia ter aprendido, né, pô, estudando, vendo, fazendo um curso online, ou lendo coisas por aí. Pô, o que mais tem é material disso, de marketing digital, de negócios digitais. Hoje em dia, o que mais tem por aí na internet é isso. Eu falei, cara, eu podia, mas, cara, eu não ia ter saco, né? Quando o curso está ali, né, você pode fazer a qualquer momento, só que tem uma única desvantagem, né? Você pode fazer quando você quer, quando você quiser. O problema é você não quer nunca. É verdade, Se não tiver alguém te enchendo o saco, alguém te cobrando, alguém fazendo, cara, vai fazer essa porra.
vai lá, cara. Você tem um prazo, cara. Não tira o pé. Faz o negócio. Foda-se. Não vem com desculpinha. Entendeu? Cara, não dá. Você não consegue. Entendeu? Então, pô, é isso. Você tem o quê e o como. O como você já sabe como fazer. O que talvez vocês precisem de ajuda. Entendeu? Beleza. Ó, estamos chegando já no nosso horário, que eu tenho uma reunião às 11. Eu quero saber o seguinte, de que maneira eu consegui ajudar vocês hoje nessa live? Eu acho que a importância desse processo, né? É priorizar o tempo da Manu para botar o canhão para melhorar o processo, né? Que o tempo dela estava sendo alocado em outras coisas que não era o processo. Isso é a coisa mais importante. Fala, Manu. Que eu tenho muito conhecimento tático, né? Muita coisa ali que eu já aprendi nesses, né, anos aí de botânica e com expansão e tudo mais. Talvez eu tenha que exatamente registrar isso, né? Começar a botar isso no papel e transformar isso em processos. E vamos ver, acho que pode ajudar bastante. Sem esquecer que tem que primeiro começar com simplicidade, né? E depois a gente vai gerando complexidade para o negócio. Manu, você tem que... O Marcelo está certíssimo, está coberto de razão. Você tem que pegar e alocar 3 horas do seu dia para isso. 3 horas. Você fala assim, 3 horas eu vou tirar as notificações do meu celular, o Marcelo vai cuidar das crianças, o seu gerente não vai encher o saco, não vai entrar na sua sala, você vai se isolar em algum lugar e você vai pensar no seu negócio olhando ele de cima e fazendo a listagem de tudo que acontece recorrentemente no seu negócio. Você bota isso num doc de Word, joga isso num Drive, você vai ter lá, começa com 30 processos, 20 dos mais importantes. Não precisa começar com 100%. Começa com 20%, vê quais são os mais importantes. E aí você procura fazer com que esses 20 estejam descritos de uma maneira bem simples. Aí você vai obter a sua primeira vitória. Aí, a partir daí, você vai começar a compartilhar isso com a sua equipe. Falar, galera, vamos dar uma olhada aqui. Olha o que eu já fiz. Pô, é uma coisa simples de fazer. Você acha que dá para seguir? Você acha que está correto o que eu desenhei aqui? Ou não? Me ajuda a ter acuidade, né, nesse processo aqui, só para você me orientar, para saber se o que eu coloquei aqui está correto, está de acordo com o que se faz realmente no dia a dia aqui. Vamos ler junto esse negócio? Pá. Você já vai obter a sua primeira vitória. Aí, a partir daí, você já vai estar voando, entendeu? Perfeito. Ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo, Marcelo. Muito obrigada. Obrigado vocês, pessoal, por fazer parte do meu pequeno universo de ajudar donos de negócios gastronômicos a prosperar. Legal. Obrigado, hein? Obrigado por tudo aí. Valeu, um grande abraço para vocês. Obrigada.